Vem Jesus,
Estamos firmes com Jesus. Sabendo que um dia, você que perdeu sua mamãe, um dia você vai encontrá-la. Um dia ela vai falar com o Senhor. E feliz Dia das Mães para todas as queridas. E para a pastora Elza, feliz Dia das Mães. E para todas as queridas mamães aqui presentes. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ouvir uma palavra agora pela pastora Elza. Hoje é dia das mães, comemorado no mundo inteiro. E a pastora Elza vai dar uma palavra aqui, representando todas as mães aqui presentes. Amém?
A paz do Senhor. Com alegria estamos aqui, nesse culto. Hoje é o Dia das Mães. Muitas mães eu sei que não vieram, ainda estão temerosas, outras estão ocupadas recebendo seus filhos, Mas nós estamos aqui para louvar a Deus por mais esse dia, de bênção na casa do Senhor. Eu ouvi esse hino que a Débora cantou e me fez lembrar que esse hino, a primeira vez que eu ouvi, faz mais de 10 anos, foi no dia do enterro do meu pai. E é um hino que sempre me comove, porque eu me lembro do dia que ele morreu e eu achei maravilhoso esse hino que fala justamente do dia que nós vamos nos encontrar no céu. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembrei que se meu pai estivesse aqui presente, ele provavelmente diria, como a terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 4, diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, o meu pai e minha mãe, eles tiveram um grande privilégio de nos criar nos caminhos do Senhor. Então, eu tive uma mãe e uma avó, porque minha avó também era evangélica, e minha avó já criou a minha mãe no evangelho. Então, nós temos uma herança muito grande, E quando se fala em morte, se lembra também de herança. Então, esse hino me lembra da herança que meu pai deixou. E qual foi a grande herança? Ensinar-nos no caminho do Evangelho, Firmar-nos na fé. A Bíblia nos faz ler, que nos faz lembrar de que houve um filho citado por Paulo que demonstra que foi encorajado e ensinado a perseverar na fé. Paulo, quando ele fala de Timóteo, ele lembra da sua mãe e da sua avó, a sua mãe Eunice e a sua avó Loide, que os ensinaram desde o berço nas Sagradas Escrituras e ficar firme na fé. Então, em Timóteo, 2 Timóteo 1,5 diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou convencido que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. E no versículo 3, no capítulo 3, 14 e 15, ele diz: quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, pois que desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Que coisa linda! Que herança Timóteo recebeu da sua mãe e da sua avó. Foi criado desde pequeno nas sagradas letras. Foi firmado desde o começo em Jesus. E ele aprendeu com a sua mãe e com sua avó a ficar firme na fé, perseverar. E quanto mais velho, Paulo relembra: Timóteo, as dificuldades são grandes. Timóteo, você vai ter que combater. Mas lembra, Timóteo, do que você aprendeu. Lembra da herança, do legado que sua mãe e que sua avó deixaram para vocês. Que bênção, não, irmãos? Que bênção essa mãe e essa avó foi para esse filho, que hoje nós temos até testemunho dele e temos o livro na Bíblia que cita sobre ele. E quantas almas ele veio a ganhar para Jesus. Por quê? Porque a sua mãe e a sua avó tiveram a preocupação de, desde pequeno, encaminhá-lo no Evangelho. E que legado mais nós poderíamos citar que ele recebeu?
foi criado numa fé não fingida. Não fingida. 2 Timóteo 1,5, recordo-me da fé não fingida que habitou em sua avó Eloide, em sua mãe Eunice. O que significa fé não fingida? Fé coerente, fé consistente. Significa você falar e praticar aquilo que você fala. Significa dizer que você crer e viver de acordo com aquilo que você diz que crer. Significa você aprender as Escrituras e vivê-la. Não só professar uma fé, mas viver essa fé. Essa fé nós estamos precisando nos dias de hoje, passar e incutir na vida dos nossos filhos, para que quando vierem os momentos de dificuldades, eles não abandonem, eles não se desesperem, eles não desfaleçam, porque são firmados numa fé não fingida, uma fé sem hipocrisia, uma fé coerente, e não aquela fé que fala uma coisa e faz outra. Muitas pessoas na igreja têm uma vida e fora outra. Falam uma coisa e fazem outras. Essa não é a fé fingida, essa não é a fé que a mãe de Timóteo deixou para ele como um legado. Timóteo 3,4 diz, quanto a você, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. E o que Timóteo aprendeu? Aprendeu que a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o seu caminho. Que a palavra do Senhor tem o caminho para a salvação, indica o caminho da salvação. Hoje, pais e mães, e nós se referimos mais a mães, porque as mães estão mais próximas realmente dos seus filhos no dia a dia, a ensinarem a palavra de Deus, a afirmarem os seus filhos, a terem o gosto pela leitura da palavra de Deus. Diariamente, ler a palavra de Deus com seus filhos e explicar. Eu fui criada assim. A minha mãe todos os dias fazia o culto doméstico. Fazia-nos ler um versículo da palavra. E todos tinham que ler um versículo seguido. Cada um lia um e não podia errar. Tinha que acompanhar para não perder a vez. E depois cantávamos e cada um fazia uma oração. Fomos firmados, foi a herança que meu pai e minha avó deixou para nós. Minha mãe e meu pai nos criaram nesse caminho e permanecemos até hoje. Eu lembro que minha avó teve 8 filhos e 2 deles se desviaram e ela orava, um voltou para Jesus. E ela orava para Jesus salvar o outro. E ela morreu. E no dia que ela morreu, esse meu tio não estava longe dos caminhos do Senhor e nem foi no enterro. Mas naquele dia que ela faleceu, ele foi a uma igreja e falou, eu vou voltar para Jesus, porque eu quero ver minha mãe lá no céu. Então, as orações que a minha avó orou a vida inteira, eu me lembro de ela orar por esse filho. Hoje ele está na casa do Senhor e se fala do Senhor, e se você encontrar com ele, ele está sempre falando de Jesus. Frutos de uma oração, frutos do ensino na palavra. Quando a sua mãe morreu, ele lembrou-se dos ensinamentos do Senhor e falou, eu vou voltar, quero estar com ela no céu. Então precisamos deixar. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é firmá-los, ensiná-los nos caminhos do Senhor, apontar o caminho do Senhor, mostrar a Bíblia, os ensinamentos do Evangelho, firmá-los, mostrar a fé. Muitas vezes tem pessoas que dizem que têm fé, mas quando vem a tribulação se desesperam, desmoronam, abandonam. Que fé é essa? Que fé é essa? Você precisa ser firmado. O seu filho, ele aprende muito mais com o seu exemplo do que com as suas palavras.
Muito mais. Eu me lembro uma certa vez que a nossa casa passou por uma situação difícil. E eu devia ter uns 12 anos. Eu comecei a chorar desesperadamente. A minha mãe falou, para de chorar. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Então, precisamos ensinar isso. Na hora da dificuldade, não é hora de desespero. É hora de nós dobrarmos os joelhos e orarmos ao Senhor. Não podemos abandonar. Na hora da dificuldade, precisamos correr para o Senhor. Essa fé é o legado que você precisa deixar para os seus filhos. O ensino da palavra é o legado que você precisa deixar para os seus filhos. Mãe, que você tenha a graça de passar essa herança para os seus filhos. E que Deus vos abençoe. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todas as mães. Que Deus possa continuar guardando, livrando do mal e abençoando a todas as mães aqui, que mãe é mãe, né? Há um dia por ano para comemorar os dias das mães, mas dia da mãe é todos os dias, são todos os dias, né? E quando a gente perde uma mãe, a gente sente. Em novembro passado eu perdi minha mãe, também Deus a recolheu, morreu por motivo de Covid, e assim, irmãos, Deus recolheu muitos dos seus servos. Foi uma separação que não esperávamos, e isso dói. Isso a gente sente. Mormente que se tratando de mãe, né? Mãe, meu pai, quando partiu para a glória também, o sentimento também sentimos, é logo, porque é o nosso pai. Mas a dor foi maior com a mãe. Pude perceber isso até o dia de hoje. Mas Deus é grande e Jesus Cristo fez a grande obra. O que Jesus Cristo fez? Deixou o Espírito Santo para consolar os corações. É o Espírito Santo que consola nossos corações nesses momentos difíceis de separação e nesses dias especiais. Hoje, lógico, nós se lembramos da mãe, né? Todos aqui que perderam as suas mães se lembraram o dia de hoje da mãe. Mas que Deus abençoe a todos esses irmãos cujas mães já partiram. E que todas as mães aqui presentes e da igreja, Deus possa continuar abençoando ricamente. Amém? Vamos ouvir aqui então o grupo de louvor. Vai estar louvando a Deus com hino. Meus irmãos e irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos reserva de estarmos hoje aqui para adorar Ele. Nós viemos este culto para tributar a nossa gratidão a Deus. Não há outro sentido de nós nos reunirmos nessa casa de oração, se não for para adorar o nome do Senhor. Por tudo que Ele já fez por nós, por tudo que Ele é, e porque também aguardamos a sua mão. Nós já ouvimos aqui alguns hinos congregacionais. Eu quero também aproveitar para parabenizar os músicos. O hino de número 51, Adoração Reconhecida, um dos hinos mais belos da harpa cristã. Que Deus continue abençoando a nossa orquestra local. E também ouvimos aqui hinos também que falam ao nosso coração. Ouvimos uma saudação aqui da nossa pastora falando sobre as mães. Eu poderia aqui falar sobre, pensando aqui sobre mãe, falar sobre a mãe de Moisés. Falar sobre Joquebede, a fé e coragem de uma mãe como Joquebede. Poderíamos falar também aqui sobre Ana. A Ana que orou e pediu a Deus para ser mãe. E Deus ouviu a sua oração. Glória a Deus. Poderíamos falar aqui também sobre Maria, que foi chamada bendita entre as mulheres, a mãe do Salvador Jesus. Mas eu quero falar sobre uma mãe que não tem nome.
E o título da mensagem desta noite é Uma Mãe aos Pés do Salvador. Eu quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, versos do número 21 a 28. Antes de ler, eu gostaria de agradecer à igreja, em nome do nosso pastor presidente, pastor Márcio Virginiano, que no domingo anterior nós estivemos aqui pedindo oração pela minha irmã que estava com suspeita de Covid. Na segunda-feira ela fez o exame e deu positivo com 50% dos pulmões comprometidos. Na terça-feira, no culto de ensino, nós pedimos aqui oração, pastor, com todos os obreiros e irmãos que estiveram orando. E ontem, para a glória do Senhor e para a edificação da nossa fé, ela recebeu alta e está em casa. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Deus que nós servimos é o mesmo Deus que fez com que a gripe espanhola desaparecesse há 100 anos atrás. O mesmo Deus que fez com que a gripe espanhola, que esteve matando 50 milhões de pessoas ao redor do planeta Terra, de 1918 a 1920, é o mesmo Deus que fará com que este vírus implacável desapareça sobre a face da terra. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Mateus 15, 21 em diante. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Vamos orar como você está. Curva sua cabeça, Pai. Em nome de Jesus, o teu amado e precioso Filho, em cuja presença estamos nesta noite. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor, pela sua infinita misericórdia e graça, alcance-nos, Senhor. Alcance-nos com a tua palavra. O Senhor sabe a minha fragilidade, mas eu conheço um pouco da tua glória. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui em Mateus, nós vemos aqui uma mãe, e o maior número aqui, nós olhando aqui a nave da igreja, o maior número são mulheres e mães. Uma mãe que ela tem uma filha, e a filha não está com pico febril, a menina não está com dor de garganta. O texto diz que a menina está endemoniada, e está cheia de demônios. Imagine uma família vivendo uma circunstância dessa. Nós não temos nem o nome dessa mãe, nem o nome dessa filha. E todos os evangelistas que registram esse acontecimento, eles não falam se tem mais membros na família. Essa mãe, ela ama a sua filha, é sua companheira. Não sabemos se a menina é uma pequena garotinha, se já é uma menina adulta.
mas seja qual for a idade do filho, sempre é o meu filhinho ou a minha filhinha. Eu lembro no ano de 2019, esse moço que está fazendo as fotos aqui é o Mateus, meu filho caçula. Em 2019, ele estava morando em Uberlândia. Ele é jogador de futebol de salão. E eu lembro que a minha esposa ligava para ele e dizia: Mateus, como está o tempo aí? Ele falava: mas o tempo está bom aqui, mas às vezes quando esfria. E aí a minha esposa falava assim: olha, quando esfriar, não saia de casa sem usar um agasalho. Ele respondia: mãe, eu sou um homem, eu sei me cuidar. Tamanho é o cuidado dos pais com os filhos. Os filhos podem ter a idade que for, sempre é meu filhinho e a minha filhinha. É o cuidado, é o zelo, é o amor, é o carinho. E essa mãe, ela tem esse amor com a sua filha. Ela observa que a sua filha precisa de uma intervenção espiritual. Ela nunca tinha andado com Jesus, ela não conhecia Jesus diretamente. Mas a fama de Jesus percorria toda a região. E a única vez que você vai ver no Evangelho Jesus andando na região de Tiro e de Sidom é nesse momento. Em nenhum outro momento você vê Jesus realizando um milagre em Tiro e Sidom. Flávio Joséfo, que é um dos maiores historiadores do povo judeu, diz que essa mãe, até se encontrar com Jesus, ela anda 15 quilômetros. Irmãos, 15 quilômetros a pé é uma caminhada longa. É o mesmo percurso dessa corrida chamada São Silvestre. São 15 quilômetros. Ela deixa a filha em casa com quem? Não sei. Nenhum dos evangelistas diz com quem ela deixou a filha. É bem possível que ela deixe a menina num quarto, trancada, porque você não vai deixar uma pessoa cheia de demônios às portas abertas. Ela deixa a menina em casa e vai buscar ajuda naquele que ajuda o coração quebrantado. Ele não despede de mãos vazias quem vai a ele com o coração quebrantado. Ela anda 5 quilômetros. Ela se cansa, porque é normal, é natural se cansar em 5 quilômetros. Mas ela não desiste. Ela anda mais 5 quilômetros. Andou já 10 quilômetros. Ela chega em um lugar ao andar 15 quilômetros. Ela chega em um lugar. Ela vê um homem de aparência simples. Porque Jesus não andava com uma camiseta dizendo: eu sou o Cristo, ungido de Deus. Não. Ele andava com uma roupa como os demais discípulos. Ela vê um homem de aparência simples, que não tem um recurso que eu tenho hoje aqui do microfone, mas todos estão quietos, assentados em uma grama, ouvindo este homem com as suas roupas surradas, a dizer palavras que nenhum outro homem pôde dizer. Ela chega perto e de repente ela pensa consigo: será que é ele, o Jesus de Nazaré? E ela chega, ela ouve esse Senhor dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Mas talvez ficou um resquício de dúvidas ainda. E ela pensa: será que é ele mesmo? E ela chega perto e ela ouve Jesus dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ela não tem mais dúvida nenhuma. E o texto diz assim, ela fala o quê? Como ela diz? Senhor. Ela não chama Jesus de qualquer maneira. Ela chama-o de Senhor. O que os religiosos não reconheceram no Cristo presente, essa mãe reconhece e chama ele de Senhor e dá um título messiânico a ele. Chama ele do quê? De filho de Davi. Irmãos, essa expressão filho de Davi, quando se refere a Jesus, que nós vemos também o cego Bartimeu chamando Jesus também de filho de Davi e outros personagens. Essa reflexão, esse título,
Porque no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34, há uma profecia dizendo que o Messias, o Cristo, o Emanuel, viria da linhagem do rei Davi. Quando essa mulher, que nunca esteve em uma igreja, em uma sinagoga, que nunca ouviu os ensinamentos de Cristo, quando ela chama Jesus de filho de Davi, isso me faz entender que Deus revela a essa mãe que ela está diante do filho dele, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora eu pergunto aqui para vocês, não seria mais correto ela dizer, tenha misericórdia da minha filha? Por que ela disse, tenha misericórdia de mim? Sendo que quem está cheia de demônios não é ela, é a filha. Somente quem é pai e quem é mãe sabe o que eu vou dizer nesse momento. Porque ao ver a dor da sua filha, era a sua dor. Quantas vezes nós aconselhamos os nossos filhos e eles tomam outras decisões, e quando vamos ver lá na frente, eles se machucam, e às vezes dói muito mais em nós do que neles mesmos. É por isso que essa mãe disse, tenha misericórdia de mim. Ao ver a filha ser atormentada dioturnamente por espíritos malignos, ela não sabia o que fazer. A dor no coração dessa mãe era tamanha. Ela não tinha como socorrer humanamente. É por isso que ela clama a Jesus, tenha misericórdia de mim. E às vezes, meus irmãos, você que é mãe, você que é pai, às vezes a dor é tão grande que vamos orar e fazemos somente essa oração: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ó Senhor. As palavras somem. A dor no peito é terrível. Começamos a falar com Deus, as palavras somem e a gente fazemos a oração das 4 palavras. Tenha misericórdia de mim. E quando oramos assim do âmago da alma, o Deus eterno, Ele olha o sofrimento daqueles que clamam a Ele. Ele se estende do trono, ergue o seu braço forte e nos tira do vale de lágrimas, aleluia! Glória ao nome de Jesus, aleluia! Ela disse, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente cheia de demônios. Sabe o que Jesus faz? Versículo seguinte, não faz nada. Jesus não responde nenhuma palavra. Qualquer um dos obreiros aqui, se uma mãe, ou qualquer um dos irmãos, se uma mãe chega até você e conta o que está passando com ela nessa circunstância, você vai dizer, não, Deus vai te dar vitória. Vamos falar com o pastor, com o presbítero, e vamos lá orar, e Deus vai libertar a sua filha. O texto diz que Jesus não diz nada. Jesus não esboça nenhuma reação para ajudar essa mãe. Jesus fica quieto. Os discípulos vão até Jesus e falam bem assim, essa mulher vem gritando atrás de nós, atende logo ela, porque ela está azucrinando os nossos ouvidos com toda essa gritaria. Os discípulos, eles não estão preocupados com a dor no coração dessa mãe. Eles querem se livrar da gritaria dessa mulher. Aí Jesus diz a eles, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que Jesus está dizendo? Ela não é das quais eu vim socorrer primeiramente. Ela é estrangeira. Ela é de um outro povo. Primeiro eu tenho que atender aqueles que se distanciaram da casa de Israel, os israelitas, os que vêm da origem do povo hebreu. Ela é Ciro-fenícia, ela não é o povo que eu tenho que alcançar primeiramente. Ela está ouvindo tudo isso.
ela não está longe, ela está perto. Quantos de nós já teríamos desistido? Quantos de nós já teríamos falado mais? Puxa vida, não vai dar certo. Ela ouve tudo isso. E o texto diz que ela pede ao Senhor: Senhor, socorre-me. Ela adora dizendo: Senhor, socorre-me. Um dos evangelistas diz que ela se ajoelha. Ela estava correndo atrás de Jesus. Ela se ajoelha e o adora pedindo por socorro. Agora eu pergunto, como pode adorar a Deus quando tudo parece que vai dar errado? Adorar a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Adorar a Deus quando o saldo bancário está gordo é fácil. Adorar a Deus quando o esposo é doce pela manhã, doce à tarde, doce à noite, é muito fácil. Agora, adorar a Deus na circunstância dessa mãe, quando ela deixa a filha em casa, porque ela ouviu que Jesus liberta os oprimidos, os endemoniados. Ela anda 15 quilômetros debaixo de um sol quente. Chega até Jesus, tudo parece que vai dar errado. E ela adora. Ei, seja quais forem as circunstâncias do porvir, seja qual for o momento de amanhã, nunca paremos de adorar e bendizer o nome do Senhor, porque este livro santo, maravilhoso e inerrante, diz que Deus tem uma mesa preparada no deserto, aleluia. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então não devemos parar de adorar ao Senhor. E como é difícil adorar quando tudo está caindo sobre as nossas cabeças. Como é difícil adorar quando nós planejamos algo na virada do ano, estamos já terminando o primeiro semestre e não vimos nada desabrochar ainda. Como adorar a Deus quando a doença bate na porta? Como adorar a Deus quando você sente algumas dores? Vai ao médico, ele lhe pede uma bateria de exames. Você vai, faz os exames, remarca uma nova consulta, ele dá um remédio paliativo, você toma um remédio, a dor vai embora, passa o efeito, a dor volta. Depois de todos os exames, você retorna ao médico com a cabeça preocupadíssima. E às vezes ainda pior não é com você, é com o filho, é com a filha. E quando você entrega aqueles exames nas mãos do médico, ele diz: ei, você está com essa doença. Você leva as mãos à cabeça, está errado. Vamos fazer uma nova bateria de exames. Você se desespera, porque o resultado, não há como humanamente encontrar um diagnóstico. O diagnóstico é irreversível. E aí vem o desespero, porque nós somos humanos. Não há supercrente, não há pastor supercrente, não há membro supercrente, somos humanos. Temos sentimentos, temos dores. E aí vem o resultado, você se desespera. Mas meu irmão e irmã, nesta noite estou aqui como ministro do Evangelho, para dizer a cada um dos irmãos, e a começar por mim mesmo, seja quais forem o resultado dado pelo médico, Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que nos sara, nosso médico por excelência, aleluia! Glória ao nome de Jesus. Ele cura, sim, Ele continua curando. Continuemos acreditando na sua graça, na sua misericórdia e no seu amor, aleluia. Essa mãe, ela adora. Deixa eu contar aqui rapidamente um testemunho muito bem rápido. De uma irmã que morava num barraquinho aqui em Osasco, numa área livre.
mas uma irmã que aonde você encontrava, ela estava louvando a Deus, adorando a Deus. E um dia, essa irmã que tinha crianças pequenas, não lembro a quantidade, o seu esposo foi embora, a deixou. E ela se encontrou com dificuldades. E aí na igreja sede, tinha uma irmã que era governanta em uma mansão no Morumbi. E essa irmã, simplesinha, que morava no barraco, que o esposo a deixou, era muito conhecida no campo, no setor do trabalho, do ministério. Então essa irmã que é a governanta foi e procurou e disse: você quer trabalhar? Que eu sou governanta lá da mansão, eu posso conseguir um lugar para você trabalhar lá, para você cuidar dos seus filhos. E aquela irmã disse que eu mais preciso é de um trabalho. Preciso da roupa, da vestimenta, dar alimento para meus filhos. E aquela governanta foi até onde ela trabalhava naquela mansão e contou toda a história da vida dessa irmã para a dona da mansão. E a dona da mansão disse: tudo bem, pode contratar ela. Veio um salário para ela, dentro do orçamento que eu te dou para você administrar com os demais funcionários, você vê. E aí perguntou: mas você vai colocar ela onde? Eu vou colocar ela na lavanderia. Na lavanderia, ela vai ajudar as outras empregadas na lavanderia. Aí, resumindo, a irmã começou a trabalhar lá na mansão. Mas pensa em uma pessoa que, independente se o tempo estava frio, se estava sol, chovendo ou não, independente de morar no barraquinho, que quando chovia, chovia mais dentro do barraco do que fora, mas você via ela louvando e adorando o nome do Senhor. Ela estava na igreja, ela estava na mansão, lavando roupa. Já havia máquina de lavar, mas as irmãs sabem melhor do que eu que existem algumas roupas um pouco mais encardidas, que você tem que esfregar na mão, no tanque. Ela estava lavando roupa, chorando e sorrindo, e cantando. Ela chorava, sorria e cantava ao mesmo tempo. Irmão Paulo, ela ficou louca? Não. Ela tem a alegria da salvação na alma. E ela cantava um hino que as irmãs vão lembrar, um hino que diz assim: vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar sempre na luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Ela cantando este hino, chorando com a alegria da salvação na alma. A dona da mansão acorda, coloca uma roupa e desce até a lavanderia. Na lavanderia havia uma coluna, a dona da mansão fica atrás da coluna, ouvindo a irmã cantar. Ela sai de trás da coluna, vai para o lado da irmã. A irmã para de cantar e começa a enxugar o seu rosto. E aí aquela senhora diz: pode continuar cantando essas músicas de crente, pode continuar, não há problema nenhum. E a irmã simples diz: não são músicas de crente, são os hinos que eu canto com meus irmãos lá na minha igreja. E ela disse: eu sei, e desde quando você começou a trabalhar na minha casa, eu tenho escutado esses hinos. E a governanta me contou toda a sua história, que você mora em uma área livre em Osasco, seu marido a deixou, você tem filhos pequenos, mas eu nunca vi você com semblante caído, triste, e nem alguma fofoca entre os funcionários relacionados ao seu nome. Você sempre está alegre e sorrindo. Eu daria parte dos meus bens para ter essa alegria que você tem. E aquela serva de Deus disse: você não precisa dar nada. E aí aquela senhora perguntou: então o que eu preciso fazer? E aquela serva de Deus disse: você precisa reconhecer que é pecadora, confessar os seus pecados a Jesus, entregar a sua vida a Ele. Ele vai entrar na sua vida e nunca mais irá embora. E aquela senhora disse: quando é o culto lá na sua igreja que eu quero fazer isso? Isso era uma segunda-feira. O culto lá é quarta, sextas e domingo.
E aquela senhora, dona da mansão, falou, mas vou ter que esperar até quarta. Ela, não precisa esperar até quarta, não. Você quer mesmo? Eu quero, eu desejo, eu quero agora. Então aqui mesmo, dobra o seu joelho, que eu vou orar por você. E aquela serva de Deus que nunca cessou de adorar o Senhor, colocou as mãos sobre a cabeça daquela mulher e disse, Senhor, perdoa os pecados dessa mulher, escreva seu nome no livro da vida. E naquela manhã de segunda-feira, houve salvação naquela mansão, porque ali havia alguém que não cessava de adorar e bendizer o autor da eterna salvação. Aleluia! Seja quais forem os dias do porvir, com coronavírus ou sem coronavírus, com resultado diagnóstico do médico irreversível ou não cesse de adorar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Voltando ao texto aqui para nós finalizarmos. Quando ela adora dizendo, verso de número 25, ela adora dizendo, Senhor, socorre-me. Eita, Jesus diz assim, não é lícito, não me convém eu pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Literalmente, Jesus a chama de cachorra. Tem duas linhas teológicas. A primeira linha teológica, eu vou dizer rapidamente, Jesus a chamou de cachorro porque o cachorro é um animal doméstico. Então Jesus a chamou de cachorra de uma forma carinhosa. A segunda linha teológica mais usada é que os judeus chamavam os outros povos de cachorro. E Jesus assim o fez para ver qual seria a reação dessa mãe e das pessoas que estavam em volta. Ei, diante desse vendaval que você está passando, tem outros em volta olhando. Tem uns dizendo, conta comigo, Deus vai te dar vitória. Tem outros dizendo, quanto pior, melhor. Mas maior é aquele que está conosco. Aleluia! Ele continua acalmando a tempestade e fazendo chegar a bonança. Aleluia! Eu não sei qual das duas linhas teológicas que vamos usar, mas que a situação ficou um pouco mais difícil, ficou. Publicamente, Jesus a chama de cachorra. Você que é um pouco mais nervosa ou nervoso, um pouco mais calórico, ia dizer, opa, alto lá, cachorro? Você que veio lá do Ceará, cachorro não são não, cachorra não. Se o Senhor não quiser me atender, tudo bem, agora me expondo publicamente, se continuar com essa conversa, eu vou chamar o meu advogado, e vou mover uma ação de danos morais contra o Senhor. Ela não faz isso. Você que é mais calmo. Você que é mais calma. Talvez iria dizer, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Talvez ele teve um dia cheio. Eu vou para casa. Se minha filha não estiver melhor, amanhã eu volto novamente. Ela ouve essas palavras. O que você diria? Você que é mãe, você que ama o seu filho, você sabe o quanto você ama o seu filho. Só você e Deus sabe o quanto você ama o seu filho. O que nós faríamos? Nós que somos pais. Porque às vezes desistimos por tão pouco, desistimos por tão menos. Essa mãe, ela tinha tudo humanamente dizendo para desistir. Mas ela não desiste. Porque ela sabia que em Jesus estava a resposta para o seu milagre. Todos aqui sabemos que a resposta para as nossas causas impossíveis não está no banco, não está no colega influente da sociedade, está em Cristo. Aleluia. Quando ela ouve Jesus chamando-a de cachorra, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sabe o que ela faz? Sabe a resposta dela?
ela diz assim, verso de número 27, sim, Senhor. O Senhor está certo. Ela afirma, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela faz uma declaração de fé, de dependência, de amor, uma declaração de alguém que está extremamente apaixonada. Ela diz, olha, até mesmo as migalhas que caírem ao chão, para mim já é o suficiente. Trocando em miúdos, trazendo para a linguagem de hoje, sabe o que ela está dizendo? Senhor, o que vem das suas mãos é tão precioso, que eu não sou digna de comer nem ao menos uma baguete, nem ao menos uma broa. E reconhecendo bem o que vem das mãos do Senhor é tão precioso que eu não sou digna de nem um pãozinho francês. Mas, Senhor, se o Senhor me deixar me alimentar das migalhas que caírem das suas mãos ao chão, para mim já é o suficiente para saciar a minha fome, eu retornar para o meu lar de posse da minha vitória. Aleluia. Ela diz essa declaração a Jesus. Jesus olha bem nos olhos daquela mãe e fica impressionado. Jesus usa uma exclamação, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E o texto termina dizendo, naquela mesma hora, naquele mesmo instante, a 15 quilômetros de distância onde estava a sua filha, Jesus libera uma palavra profética no mundo espiritual. Naquela mesma hora, a sua filha é liberta. Aleluia. Naquela mesma hora, vem alegria naquela casa. Naquela mesma hora, vem a paz do Senhor sobre aquela criança. Naquela mesma hora, aquele lar é restaurado. Talvez temos aqui amigos, irmãos, que precisam de uma intervenção no lar. Uma intervenção na vida de um filho, de uma filha, ou de uma neta, ou de um neto. E tem momentos que os nossos conselhos não avançam mais. Há momentos que a situação foge pelos vãos dos dedos. É nesses momentos que nós temos que fazer como essa mãe, aos pés do Salvador, e clamar por misericórdia. Que Deus te abençoe. Você que é mãe, você que é pai, você que tem essa missão importantíssima de educar os seus filhos. Você que tem essa missão importantíssima de levar os seus filhos pelo caminho da verdade que é Cristo. Que Deus te dê graça, te dê sabedoria e que Ele possa alcançar a sua casa. Eu não sei a direção da sua casa, a minha está para cá, mas eu sei que Deus, Ele pode alcançar e pode conceder vitória. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.